Chegou a hora de falar de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, então assina o canal, acione o sininho e fique atento, porque nesse vídeo, do meio pro final, entrarei em território de spoilers, mas, como eu falei, assina o canal, acione o sininho, porque sim, vamos adentrar na treta. Muito bem, meus amigos, segundo filme da Marvel no ano, depois de Viúva Negra, que teve uma estreia em Premiere Access e misturado com cinema, que deu todo aquele rolo com a Scarlett, mas enfim, não é isso que nós vamos falar de Shang-Chi, esse filme do Simu Liu como protagonista, o herói chinês da Marvel, e dirigido por Daniel Cretton, aliás, Destin Daniel Cretton, que fez o Luta por Justiça com Michael B. Jordan e com a Brie Larson, que é um filme bem legal, recomendo também. Mas vamos lá, vamos direto, vamos ser direto. Nesse vídeo aqui eu vou falar as minhas primeiras impressões sem spoilers, e do meio para o final eu vou colocar sim spoilers importantes do filme, então se você não quiser pegar esses spoilers, que já estão na internet em todo caso, mas se você quiser aliviar, você pausa no meio, eu vou dar o aviso aqui, e você não precisa ter esses spoilers antes de assistir o filme. Mas se você já assistiu, se você não se importa com spoilers, vai até o final que vai ser tranquilo, vai ser sereno e, enfim, a opção é sua, a opção é sua. Mas vamos lá. Temos um novo filme de origem no universo Marvel, e esse novo filme de origem é uma fantasia. É de repente, um gênero que poderia ter sido explorado um pouquinho ali em Doutor Estranho, um pouquinho em Vingadores, mas é um mundo muito mais interessante, muito diferente do que a gente já tinha visto ali com Wakanda, com outros planetas. A gente tem uma outra saga, uma outra pegada, uma outra mística e uma outra ideia de mundo e de geografia do mundo Marvel. Afinal, se temos Wakanda, se temos outros planetas, se temos diferentes layouts, se temos Asgard, se temos planos astrais, agora a gente tem uma terra mística, sagrada e encantada, que é a terra de onde veio a mãe do nosso amigo Shang-Chi. Isso não chega a ser um spoiler, mas enfim. A trama, ela basicamente já chega com o pé na porta e nos coloca, nos escancara essa coisa mística, essa coisa fantástica, logo nos primeiros momentos do filme, quando ela explica o que são os Dez Anéis e faz toda aquela justificativa que muita gente ainda ficou torcendo o nariz, porque os Dez Anéis já tinham sido introduzidos lá em Homem de Ferro 1, em 2008, e também voltou em 2013, em Homem de Ferro 3. Então, ele consegue recontar essa história, explicar o que são os Dez Anéis e como essa história dos Dez Anéis acabou indo para esse lado de terrorismo que a gente viu nos filmes do Homem de Ferro. E ela reconta e ela bota os pingos nos is, dizendo assim, não foi assim, não é daquele jeito, mas sim, os Dez Anéis existem e tem uma pegada que, por isso que ressoou daquela forma nos filmes anteriores. E Shang-Chi, a Lenda dos Dez Anéis, é o clássico filme de origem da Marvel. Ele segue aquela cartilha que a gente já conhece, de apresentação, dos problemas, das resoluções e do terceiro ato, que é aqui bem grandioso. Mas ele não revoluciona o gênero dos quadrinhos, ele não revoluciona o gênero da ação, ele é o filme Marvel como a gente conhece, daquele blockbuster divertido, com ação, com o seu clássico humor Marvel de ser, que pode alguma vez ou outra incomodar, mas ele faz e conta de uma forma muito competente essa origem, e ele dá tem uma pegada muito mais de um filme infanto-juvenil do que um filme um pouco mais sério, como foi, de repente, o Capitão América e o Soldado Invernal, até mesmo aquele peso que a gente tinha em Vingadores, né? Aqui ele não tem tanto peso. Tanto que no desenrolar da trama a gente vai acompanhando e a gente não tá muito preocupado lá com as coisas que estão acontecendo. A gente vê sim a origem do Shang-Chi, por que ele tem aquelas habilidades. E o pai dele, que é, entre aspas, esse mandarim, que é interpretado pelo Tony Chiu, ele é muito bom. Ele consegue carregar a trama nas costas e basicamente a trama se ampara no que ele é como personagem, porque ele é há muito tempo o mandarim, entre aspas. Ele é esse cara que tem os 10 anéis, que não são anéis, que são pulseiras, que eu acho que ficou uma resolução muito interessante, porque a Marvel quis fazer, porque ela se encaixa muito bem num balé, nas coreografias de lutas que eles conseguem pôr. Eles usam os anéis para atacar, ele usa como raio de poder, ele envolve o inimigo com aqueles anéis, enfim, ele faz um monte de coisas com aqueles 10 anéis, 5 num braço, 5 no outro, que são basicamente braceletes, e ele consegue colocar isso numa forma de luta muito mais interessante, muito mais visual. Não sei se seria interessante a gente ver o mandarim com os 10 anéis e 5 anéis em cada mão, como a gente tem nos quadrinhos, mas enfim, eu acho que ficou bem resolvido, eu acho que ficou bem palpável, porque a gente já tem colocado no mundo Marvel e 13 anos de filmes, então
acho que ficou bem colocada essa explicação do que são esses 10 anéis. E a gente vê que o pai dele, ele vive há muito tempo, já conquistou dinastias, foi responsável por muitas crises e políticas mundiais, então muitas guerras. Então a gente vê que ele é um cara que meio que o poder subiu a cabeça dele até que ele encontra a mãe do Shang-Chi e as coisas meio que mudam de patamar. Mas até certo ponto, porque a gente vai ter uma ruptura bem forte no laço familiar dele que vai fazer ele ir para os Estados Unidos e lá ele encontra a sua parceira de dinâmica, que é a Awkwafina, que a gente já conhece lá de Oito Mulheres e um Segredo, então ela estava muito bem, ela já fez alguns filmes bem bacanas que vale a pena pesquisar. E ela tá aqui com aquela dinâmica muito interessante com o Simu Liu, eles dão um ar engraçado, eles são muito bons, eles são muito simpáticos, eles carregam o filme com uma simpatia natural, eles não forçam. As piadas ali, de vez em quando ali com a Aquafina vai forçar um pouquinho porque ela vai estar muito fora do mundo dela e isso vai ser estranho. Mas ela também serve como a pessoa normal que está num mundo fantástico e está vendo com os olhos de nós humanos, nós normais, o que nós faríamos dentro dessa situação toda. Né? E isso a gente tem também a apresentação de novos vilões, que são os primeiros vilões, aqueles capangas que são bem descartáveis. Né? A gente tem o Punho de Lâmina, que entra mudo e sai calado, a gente não sabe por que ele tem aquele punho de lâmina, ele simplesmente é um capanga meio francês dentro de uma saga chinesa. E temos também o Agente da Morte, que foi o cara que treinou a vida inteira o Shang-Chi, mas ele não dá um pio no filme inteiro, ele apenas luta e é meio que descartável também, a gente não se apega, a gente nem se preocupa com ele. Ele serve para aquelas primeiras lutas de apresentação do que o poder, do que o Shang-Chi é capaz. Afinal, ele está há muito tempo se escondendo de tudo que ronda ele, dessa saga do Mandarim, essa saga de morte que ronda a família dele. Então, basicamente, o Punho de Lâmina é um vilão com um visual legal que tá ali meio que de qualquer forma e sem grandes explicações. Mas eu acho que a gente vai ver um pouco mais dele. A parte urbana de Shang-Chi é bem legal. Ela tá situada toda em São Francisco, que tem uma colônia chinesa bem forte, então ele tem aquela pegada oriental. A gente vê um pouquinho do laço familiar da personagem da Awkwafina, que é a Katy. Então tem uma pegada muito legal, uma dinâmica bacana entre os dois. E ali em São Francisco, onde a gente tem a primeira batalha, a primeira grande luta do filme, que é bem coreografada, é dentro de um ônibus, que tem lá suas pegadinhas de pitadas de humor, pitadinhas de comédia. Algumas funcionam, outras não, como sempre, mas funciona bem a luta. Mas a luta também é um pouco descartável, porque ele bate, bate, bate e não tem consequência nenhuma. As pessoas não se arranham, as pessoas não se machucam. É basicamente uma luta muito limpa de se ver. Ela é bonita, é bem coreografada, mas ela não tem grandes impactos nos próprios vilões. E aí, a partir disso, a gente entra numa outra pegada. Eles precisam de uma hora para outra ir para Macau, onde ele precisa encontrar a irmã dele, porque ele sabe que o pai dele vai fazer alguma coisa, vai prejudicar eles, e esses capangas estão atrás de 2 amuletos que ele e a irmã dele têm. Essa história, assim, ela é um pouco meio que jogada de qualquer jeito, assim, mas a gente compra, porque o carisma dos personagens entrega muito, ele faz muito com que a história ande, mesmo que a gente não esteja lá com grandes preocupações com o que está acontecendo, porque, eles precisam ir para lá, tá, ok, vão para lá então, mas a gente fica assim, ué, mas será que ele ia... Não sei, é muito estranho, ele precisa voltar, ele acaba levando a amiga dele junto para uma saga que ele não tem nem ideia do que pode acontecer, mas enfim, ele leva, funciona, ok, tudo certo. E é nesse segundo ato que a gente vê aquela cena que está nos trailers, que aparece o Wong lutando contra o Abominável. A gente fica se perguntando qual é essa relação, o que está acontecendo ali. Eu não vou contar agora, vou contar depois nos spoilers, mas ela não é tão grandiosa assim, é uma piscadela que a gente tem ali para uma relação que vai estar numa cena pós-créditos. Então, não se apegue muito ao Abominável nesse filme. É nesse segundo ato que a gente tem uma das melhores cenas de luta em todo o filme, que é uma coreografia onde eles precisam fugir dos capangas do pai dele e eles acabam lutando em andaimes para fora de um prédio, onde tem outro prédio no fundo com aqueles grandes telões coloridos que vai projetando umas imagens e eles estão lutando ali. É bem legal, a câmera faz alguns giros bem interessantes e é uma cena bem legal, bem bacana de ser. Mas depois disso, meus amigos, a gente vai para o terceiro ato, que é completamente diferente de qualquer pegada urbana que a gente tenha no filme até então. Então prepare-se que o terceiro ato é a fantasia de cabo a rabo, assim como a introdução do filme foi. E é nessa fantasia que a gente tem também a inserção
do personagem que é o ator que fazia o Mandarim lá no filme do Homem de Ferro. Então, Ben Kingsley sim está de volta e ele basicamente está trabalhando como bobo da corte do Mandarim, novamente entre aspas, original. E ele é bem engraçado, ele provavelmente vai ter as melhores piadas do filme. Funciona, eu gostei, achei que ficou melhor do que em Homem de Ferro 3. E basicamente ele tá ali como um alívio cômico, uma piscadela para explicar o que aconteceu no passado e qual é a real situação dessa gangue, desses terroristas dos Dez Anéis. Essa não é gangue dos Dez Anéis, enfim, milícia, sei lá, como você achar melhor. E como eu falei, eles entram numa pira total de fantasia. Eles encontram uma cidade encantada, mística e oriental, onde a gente tem um deleite visual com vários animais estranhos, muito diferentes do que a gente já viu. A gente tem várias coisas bem orientais, figurinos muito bons, coloridos, e uma nova mística, uma nova Wakanda, como se fosse uma Wakanda oriental. A gente tem uma outra pegada. É claro que a gente não tem aquela pegada tecnológica que tem em Wakanda, ela é muito mais um cenário estilo Tigre e o Dragão, com os bambus, com a natureza, com o verde. Então essa é a pegada desse novo mapa, dessa nova terra encantada que aparece no universo Marvel dos cinemas, que é a terra onde tudo começou para Shang-Chi. E é nesse terceiro ato, e é quando eles chegam nesse novo lugar, que a gente vai ter as engrenagens encaixando um pouco melhor na trama e as justificativas para as atitudes do grande vilão do filme, que é o Tony Chiu, elas vão começar a ficar melhor resolvidas, elas vão ficar mais explicáveis, e aí a gente vai achar que ele é sim um grande vilão, mas vai ter um temperinho extra ali que vai nos levar para uma saga que a gente nem imaginava que poderia acontecer, porque ali vão aparecer seres gigantes, monstros gigantes, lutas de monstros gigantes que a gente nem imagina que vai ser o grande desfecho de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, que a gente imagina um filme de artes marciais tão puramente. Então, o terceiro ato é muito diferente de tudo que ele contou até então, mas ele funciona, porque a Marvel já nos entregou tantas coisas diferentes que a gente está ali com a suspensão da descrença ligada ao tempo todo. Então, se tem um monstro gigante aparecendo ali, tá palpável. Se a gente tem um dragão gigante aparecendo ali, tá palpável e funciona. As cenas finais são lindíssimas, os efeitos especiais estão muito bons e ela entrega aquele arco grandioso que todo filme de herói tem feito nos últimos anos. Então, funciona muito bem. Eu falei que ia ter spoilers, então agora eu vou falar de spoilers. Fique atento, se você quiser pode sair agora, se você quiser ir até o final, vem comigo, porque vou entrar em território de spoilers. O grande final, esse grande desfecho, mostra sim um dragão gigante lutando contra um monstro gigante sugador de almas, que é o grande plot twist da saga, porque a gente imagina que vai ser só o Shang-Chi contra o seu pai, e na verdade é um grande duelo de dragões que funciona muito bem, e a gente tem tudo que um grande anime, que você, grande admirador de animes e quadrinhos orientais e sagas orientais e místicas, pode acreditar. Cavaleiro do Zodíaco, tem Dragon Ball, tem tudo ali muito misturado. Lembrei muito de Cólera do Dragão, de Kamehameha. Tem tudo isso, tem aqueles movimentos lindos, tem pulos gigantes, enfim, eles sobem na cabeça de um dragão. Enfim, tá tudo ali que você acha que imagina, o que já possa ter visto em um grande anime fantástico. Tá tudo ali naquele final. E é isso que é surpreendente, porque ele é muito bem feito, funciona, embora não seja o que a gente imagina quando começa a assistir o filme. Robson, quais são os spoilers? Tu não deu spoilers ainda. Vamos aos spoilers, então. A participação de Wong e o Abominável, ela é uma piadela para conceituar, constatar, contextualizar que o Wong está ali naquela terra e que o mundo pós-blip, aliás, eles falam isso, que o mundo pós-blip está continuando. Eles passam por cartazes que mostram ali que as pessoas ainda estão fazendo terapia para se resolver após o blip. E o Wong está ali para fazer um encaixe da cena pós-créditos, que é quando ele chega, quando está tudo resolvido, ele chega e chama o Shang-Chi num bar. E ele diz, vem comigo que eu preciso falar contigo. E aí, eles vão fazer uma grande teleconferência ali, uma chamada mística virtual com o Bruce Banner. Esse é o grande spoiler, talvez. Bruce Banner não está mais como Professor Hulk, está como Bruce Banner em pessoa, ainda com a sua tipóia no braço, ao lado da Capitã Marvel. Esse spoiler eu não imaginava, jamais imaginava ver tanto Bruce Banner como a Carol Danvers nesse filme. E eles falam assim,
legal, você não está sozinho, a gente está aqui contigo, a gente pode te ajudar, mas é isso. Se prepare, porque a partir de agora o seu mundo virou. Você, Shang-Chi, está fazendo parte de um novo grupo, você está fazendo parte de uma nova realidade e você talvez precise de nossa ajuda. Qualquer coisa, você chama a gente. E aí eles fazem uma piadinha com isso. Então, essa é a grande surpresa do filme. Eu acho que eu jamais imaginei que eu ia ver a Capitã Marvel e o Hulk nesse filme. Então foi bem legal essa parte, que é a primeira cena pós-créditos. E a segunda cena pós-créditos é uma cena que já dá uma piscadela e já nos joga para uma possível continuação de Shang-Chi, que demonstra uma realidade que vai ser herdada pela irmã do Shang-Chi. Aliás, a irmã do Shang-Chi eu não comentei muito nesse veredito, mas ela aparece em vários momentos. Ela não é bem trabalhada, ela meio que tá querendo ali uma saga de vingança com o pai dela também. Ela se une na batalha. Ela fica um pouco de lado, ela tem cenas boas, cenas de luta bem interessantes, mas é no final que ela tem o grande poder, o grande empoderamento dela, porque ela herda a milícia, a gangue, ou como eu não sei explicar muito bem, essa gangue do terror aí com os Dez Anéis. E aí não sei se ela vai usar a gangue dos Dez Anéis para o bem, essa dinastia toda criada pelo pai dela, ou se ela vai usar para o mal. Mas é bem legal, é uma cena bem empoderadora para as mulheres. Ela faz uma mescla legal de fantasia oriental do passado e dá uma modernizada com umas cores ali, com alguns grafites. E as mulheres já em treinamento, porque o tempo todo as mulheres não eram permitidas a lutar. Ela nunca foi treinada para lutar como o irmão dela, mas ela sempre aprendeu do modo dela. Então é bem legal esse final e já dá aquela piscadela, porque provavelmente ela vai aparecer num futuro próximo. E aí, o nosso punho de lâmina pode ser melhor trabalhado também, porque ele tá junto com a gangue dos Dez Anéis para o futuro que virá. Não sabemos como vai ser, mas é um grande desfecho, uma grande cena pós-créditos. E o filme termina com aquele clássico lembrete da Marvel, como ela diz, Shang-Chi voltará, ela diz os Vingadores voltarão. Não, ela diz os Dez Anéis voltarão. Então, aí tá bem colocado. Talvez daqui a pouco vem uma série, daqui a pouco vem um filme só sobre os Dez Anéis. Veremos no futuro muito próximo. Ou nem tão próximo assim. Bom, depois de todos esses spoilers principais, que são os que movem, os que mais marcam o filme, vamos à nossa nota para Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Eu tenho dado aqui uma frequente nota 13,5, eu já tô meio enjoando desses 13,5. Então eu vou subir um pouquinho aqui, eu vou dar 3,6 para Shang-Chi, porque ele é bem divertido, ele é bem agitado, ele tem sim seus problemas, a história não é pesada como a gente imaginava, ela não é tão preocupante quanto a gente imaginava, mas ela cria um novo ponto no mapa da Marvel, é bem interessante. Simu Liu e Awkwafina entregam demais, são muito simpáticos, são muito carismáticos, então vale muito a pena assistir. As lutas são boas, o terceiro ato é fabuloso e a gente meio que tem que ligar a descrença total, porque tudo que acontece é muito maluco, muito louco, mas enfim, a gente já viu luas sendo esmagadas por Thanos, por que não ver um dragão voando, por que não ver um monstro sugador de almas matando todo mundo, né? Então, é isso. É bem legal. Então, 3,6 para Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. E eu quero muito ver mais Shang-Chi nesse mundo Marvel que a gente tanto comenta por aqui. E aí, gostou do vídeo? Não gostou? Não esqueça, assine o canal, acione o sininho para não perder as notificações. E entre no nosso Apoia-se. Você pode ganhar um ingresso de cinema por mês acessando apoia.se/vigilianerd. Então, é isso. Siga a Vigília nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, aqui no canal, acione o sininho, assina o canal que é bem importante, compartilha, comenta e você sabe, a Vigília não para.